A paz do Senhor. Hoje, trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Mateus 7:1 diz assim: Não julgueis para que não seja julgado. É um versículo conhecido de todos, mas muitas das vezes ele é usado para justificar as nossas transgressões, o nosso desvio para com o Senhor da nossa vida. Quando Jesus utiliza esse versículo, ele estava falando da hipocrisia dos escribas, dos fariseus, dos judeus, que queriam julgar as pessoas até de maneira exagerada, duros juízos, sentenciavam sobre os mais pobres, os que não tinham um conhecimento da lei, e eles mesmos necessitavam de também ser julgados. Aí Jesus diz: com a mesma medida que vocês mediram a eles, vos medirão. E também aquele sentido de que nós utilizamos esse versículo para poder justificar as nossas ações erradas diante das pessoas. Porque, na verdade, nós podemos até justificar diante das pessoas, mas diante de Deus, nós não podemos usar de manipulação para justificar o nosso erro. Então, quando a gente utiliza esse versículo, ou outra frase bem conhecida, só Deus pode julgar, para justificar, para evitar o confronto na palavra de Deus, aí nós usamos essa frase dizendo: só Deus pode julgar. E Jesus falou: não temei aquele que tem poder para matar o corpo físico, mas temei aquele que tem poder para matar o corpo e lançar a alma no inferno. Só que muitas das vezes a gente olha, analisa e percebe que quando nós falamos só Deus pode julgar, nós estamos querendo justificar, ter validação dos nossos erros. E Jesus falou: eu não vim julgar o mundo, porque a minha palavra já julga. A palavra de Deus, ela nos julga todo dia. Ela nos confronta todo dia. Ela mostra os caminhos que estamos trilhando, que esses caminhos vai nos levar à vida eterna sem Deus. É necessário nós buscarmos a Deus através da sua palavra e observar aonde nós estamos caindo. Não somente, de fato, deixar que as pessoas sejam juízes da nossa vida, mas é preciso nós avaliarmos se aquilo que estão falando
de fato está acontecendo. Jesus perguntou aos discípulos: a quem dizes que eu sou? E começaram a dizer que ele era Elias, outros diziam que era João Batista, outros ouviu falar que ele era o profeta. Pedro diz que ele era o Filho de Deus, que havia de salvar a humanidade, que ele era o Cristo, o Messias que a nação de Israel estava esperando. E Jesus falou para Pedro: bem-aventurado, porque não era a carne que estava revelando, mas sim o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que havia revelado a Pedro. Porque, na verdade, as Escrituras já diziam, a lei já se falava do Messias. Então, a palavra já revelava por meio dos profetas Isaías, também por meio de Davi, já se falava do Messias, que sairia da descendência de Davi, da tribo de Judá, que viria de um casal mais humilde da terra, no sentido financeiro, com poucas ou quase nada de posses. Então é necessário nós olharmos se aquilo que estão falando de nós é uma verdade. Mas a pergunta é: esta verdade está pautada, baseada na palavra de Deus? Quando nós olhamos para isso que estão falando de nós, nós devemos buscar o discernimento para saber se não há uma hipocrisia, usar da palavra apenas para flechar alguém, como nós falamos na linguagem pentecostal, bater em alguém, sendo que também nós deveríamos estar apanhando no sentido da palavra, da Bíblia. E é isso que Jesus está falando. Não julgueis para não ser julgado, pois com a medida que medir alguém, vos medirão a vós. É fato e é verdade que primeiro nós temos que fazer uma análise da nossa vida antes de proferir algum juízo, alguma palavra sobre alguém, para que depois nós não venhamos ter que dar conta. E verdade é também que nós devemos atentarmos para melhorar os nossos caminhos diante do Senhor e diante dos homens. Fatos é que nós somos pecadores, temos uma natureza caída. Hoje nós estamos firmes na fé em Cristo, somos luz, somos sal. E às vezes a nossa luz parece que já tem uma mancha. E o nosso sal parece que já é insípido. Parece que já não salga mais. Então precisamos
analisar a nossa vida. Precisamos tomar uma direção, voltar-se para Deus, buscar a palavra de Deus sobre a nossa vida. O erro é humano, permanecer no erro é falta de entendimento. O Senhor está mais preocupado em nos restaurar e nos perdoar do que nos condenar. O inferno, o lago de fogo, foi produzido, foi feito, foi criado para o diabo e seus anjos. Não foi criado para o ser humano. Só que nós temos o livre-arbítrio. Só vai para essa eternidade sem Cristo somente aqueles que não se arrependem. Ah, mas alguém errou, alguém pecou, foi feito isso, foi feito aquilo. A pergunta não é se fulano de tal pecou ou não. A pergunta é: o que o tal pecador está fazendo para que haja a regeneração de Deus por meio do Espírito Santo na vida do tal pecador? Às vezes, eu fico analisando e olhando que nós estamos mais preocupados com o pecado de tal pessoa, se é grave ou se é menos grave, do que com a regeneração, com a restauração daquela alma. Deus não diz que o pecador sem arrependimento, aliás, o pecador arrependido vai para o inferno. Deus fala que o pecador arrependido vai estar com ele. Então nós devemos pensar nessa situação. A questão não é o que o pecador fez no sentido de pecado, de transgressão contra Deus. A pergunta é: o que ele está fazendo para que não vá ser condenado com o mundo e com o diabo e seus anjos? Então nós temos que pensar que mais há misericórdia de Deus para mim e para você se nós nos arrependermos do que a condenação. Mas também nós não podemos ficar passivo. Ah, só Deus pode julgar. E permanecer no mundo, com o mundo, com os prazeres desta vida, achando que Deus vai ter misericórdia, sendo que eu não quero misericórdia, que você não quer misericórdia. Então é preciso nós analisarmos isto com mais cuidado. Eu errei, eu pequei, eu transgredi contra Deus, eu fiz o que era errado, porém, eu estou lutando contra esse erro. Eu estou buscando a minha salvação, eu estou buscando o meu arrependimento. É bem verdade que todos os dias nós somos confrontados.
É bem verdade que todo dia há uma acusação que pesa contra nós. É bem verdade que lembramos de erro que nós fizemos lá atrás. E às vezes esse erro machuca. Mas o mais importante é sabermos se de fato nós estamos arrependidos e queremos ser luz, estamos na videira verdadeira. Nós estamos sendo limpos pela palavra, estamos sendo cuidados pelo lavrador. Nós vamos produzir fruto digno de arrependimento, digno de salvação, digno de restauração, digno de comunhão com Deus e com os homens. Mas uma coisa é verdadeira: não devemos ficar passivo, parado, se conformando, até porque Romanos 12 diz para nós, 12:1, começa dizendo que nós devemos não nos conformar com este mundo. Este mundo está falando de um sistema que é orquestrado pelo inimigo das nossas almas. Não devemos nos conformar com isto, mas sim renovar o nosso entendimento pela palavra de Deus, em Cristo Jesus. Todo dia há uma palavra nova no nosso coração por meio da palavra de Deus. Há algo novo, há uma lembrança de que nós temos que cada dia se firmar mais e mais, nos reconciliar com o Senhor, porque sabemos que a nossa morada não é aqui. De fato, nós vamos estar com o Senhor, a terra vai ser purificada, virão novos céus e novas terras, novos céus e nova terra, e precisamos fazer parte desse novo céu e dessa nova terra. Mas para isso é preciso que nós estejamos regenerados, restaurados, lavados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde para todo sempre. Que a paz de Deus esteja contigo e que o amor do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo permaneça conosco até a consumação desse século. No nome do Senhor Jesus, que reina para todo sempre. Amém e amém.